Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias do Amazonas, e vamos ver o que temos para a nossa aula. Aula de número 5, objeto de conhecimento, funções, representações numéricas, algébrica e gráfica. Detalhamento, funções, representações numérica, algébrica e gráfica. Beleza? Então, esse é o nosso objeto de conhecimento e o nosso detalhamento. Pegue seu caderno, pegue sua caneta e vamos para a aula. Então, muito bem, vamos continuar falando sobre funções, né? Então, a gente já teve uma pequena abordagem sobre funções na aula de número 4. E aí, nós vamos recordar e agora trabalhar a questão gráfica da função, beleza? Então, acompanha comigo na tela. Toda função pode ser representada graficamente, ou seja, toda vez que eu quero representar uma função, pode, independente do grau, né, eu vou poder representar ela no plano cartesiano. E a função do primeiro grau, né, que é essa função que a gente está estudando, onde o valor da variável, o expoente da variável é 1, né? Onde o expoente da variável é 1, aqui, ó, quando não aparece no x é 1, a gente disse que essa função é do primeiro grau, mas ela também pode ser conhecida como função afim. É formado por uma reta, sempre, para todo sempre, se eu tiver uma função do primeiro grau, o gráfico sempre será uma reta. E essa reta, nós vamos definir mais à frente, ela pode ser crescente ou decrescente. E quem vai determinar se a reta é crescente ou decrescente, professor? Quem determina se a reta é crescente ou decrescente é esse camaradinho aqui, ó, esse valor que vem na frente do x. Tudo bem? Então, mais adiante a gente vai conversar um pouco mais detalhado sobre isso. Mas eu tenho que lembrar o seguinte, já tenho que sair daqui com a mente. Todo gráfico de função do primeiro grau sempre vai ser uma reta. Se eu tenho uma reta, eu tenho uma função do primeiro grau. Tudo bem? Toda vez que eu tenho uma reta, eu tenho uma função do primeiro grau. Lembre-se que eu posso escrever função como sendo assim, mas eu também posso escrever ela como sendo y é igual a ax mais b, tá bom? Eu vou estar relacionando tanto f de x quanto y é a mesma coisa. Como os valores de x e de y são formados por coordenadas, né? O que são coordenadas? Lembra lá de quando estudou o plano cartesiano, né? O que seria uma coordenada? Eu vou ter aqui um eixo, né? Um encontro de dois eixos, um na horizontal e o outro na vertical. E a coordenada nada mais é do que um ponto. Se eu tenho um ponto P aqui, o que isso significa? Que eu vou ter um valor de xp, né? Um valor para esse ponto P e um valor para esse yp. Então, como x e y são formados por coordenadas, então, xp, yp, ok? Que são coordenadas? São pares ordenados. Então, sempre vai ser nessa ordem. Primeiro o x e depois o y. Colocamos no plano cartesiano para formar uma reta. Então, toda vez que eu quero determinar o gráfico de uma função do primeiro grau, né, eu vou ter que usar o plano cartesiano. Então, quem lembra lá do plano cartesiano, né? O plano cartesiano é o encontro de duas retas e nesse plano eu vou ter uma infinidade de pontos, beleza? E os pontos são formados por quem? Por pares ordenados, né? Que são as nossas coordenadas. E quem são esses pares ordenados? O valor de x e depois o valor de y. Tudo bem? Sempre nessa ordem, por isso que ele é chamado de par ordenado. Beleza? Então, vamos lá. Tá aqui, ó. No eixo vertical, nós vamos colocar os valores de y, ou seja, no que vai ficar aqui, ó, esse eixo vertical aqui, esse aqui é o eixo vertical, nós teremos o valor
de y. E no eixo horizontal, nós teremos o valor de x. Aqui é o nosso eixo horizontal, tá bom? Esse aqui vai ser o nosso valor de x. Beleza? E aí, ó, só para a gente continuar trabalhando bem legal aqui, qual seria essa coordenada aqui, ó? Essa coordenada. Essa coordenada seria a coordenada, um ponto que eu vou chamar aqui de P, né? Esse ponto P, ele seria que coordenada? Ele seria a coordenada, primeiro o valor de x, 3, e depois o valor de y, 2. Beleza? Ó, se eu tivesse um ponto bem aqui, ó, esse aqui, menos 1, e vem aqui por 3, né? Menos 3 e 1. Então, sempre o valor de x primeiro, menos 3, e o valor do y é menos 1. Então, esses daqui seriam as coordenadas dos pontos. Beleza? Deixa eu só dar uma limpadinha aqui, porque eu quero falar de um ponto bem específico para esse momento, que é esse ponto aqui, ó. Esse pontinho aqui, que é o ponto aonde a reta vai cortar o eixo x. Onde a reta corta o eixo x, nós vamos chamar esse ponto de raiz. Tudo bem? Aonde a reta vai cortar o eixo x, nós vamos chamar esse ponto de raiz. E aqui a gente tem uma observação muito interessante para fazer já. Toda vez que eu quero encontrar a raiz da função, né? Toda vez que eu quero encontrar a raiz da função, eu vou fazer f de x igual a 0. Ou então, né? Ou posso escrever de outra forma, y igual a 0. O que é que o senhor está querendo falar com isso, professor? Eu estou querendo dizer o seguinte, que quando eu quero descobrir o ponto aonde a reta vai passar no eixo x, né? Eu vou igualar a função a 0. Toda vez que eu quero determinar o ponto onde a reta vai passar no eixo x, eu vou fazer a função igual a 0, beleza? Muito bem, vamos aqui continuando. A gente tem o seguinte, né? A gente sabe que o ponto onde a reta corta o eixo x, aqui ó, nesse ponto e nesse ponto aqui, nós sabemos que aqui é a função, é a raiz, correto? Então, nesse ponto, nós vamos ter a raiz, tudo bem? Esse ponto aqui, nós vamos ter a raiz. Ok, um outro ponto que é bem interessante, lembra? Eu estou falando da função do tipo y(ax) mais b, certo? Um outro ponto que também já sai de cara do gráfico, já sai direto, é o valor desse b. O b, ele sempre vai ser onde a reta, nesse caso aqui ela ficou um pouquinho fora, onde a reta cruza o eixo x. Tudo bem? Então, aonde a reta corta, intersecta o eixo y, desculpa, não o eixo x, sim, eixo y, aonde a reta corta o eixo y, aqui nós vamos ter o valor de b, certo? Que a gente chama de coeficiente linear, mas ainda não é interessante essa termologia para vocês. O importante até então é entender o seguinte, que onde corta o eixo x vai ser a raiz e onde corta o eixo y vai ser o b. Por que que isso é importante, professor? Porque para eu ter uma reta, para eu ter uma reta, eu preciso ter no mínimo 2 pontos, né? Então, se eu tenho 2 pontos, por eles vão passar uma reta e essa reta vai ser única. Então, a gente sempre vai estar usando 2 coisas para determinar o gráfico. A gente vai já trabalhar mais detalhado isso, que é encontrar, gente, os seguintes pontos. Nós vamos encontrar um ponto onde x e o y vai ser 0, beleza? O x vai ter um valor e o y vai ter 0. E o ponto aonde o x vai ser 0 e o y a gente já sabe qual vai ser o valor. Vai ser o valor de b. Tudo certo? Então, toda a função a gente vai ter que observar isso. Tá?
Lembra lá que eu falei que a função ela pode ser crescente ou decrescente? Quando que eu vou ter uma função crescente? A função ela vai ser dita crescente quando esse a aqui, ó, que vem na frente do x, quando o número que vem na frente do x for maior do que zero. Professor, o que significa um número ser maior do que zero? Ser positivo. Então, se o valor que vem na frente do x é positivo, a reta ela vai ser crescente. Beleza? Se o valor que vem na frente do x é positivo, então a reta é crescente. Porém, se esse valor for menor do que zero, ou seja, negativo, nós dizemos que essa função ela é decrescente, tá bom? Então, toda vez que eu quero saber se a função vai ter um gráfico crescente ou decrescente, a primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar o valor que vem na frente do x. Se esse valor for positivo, certo? Positivo, eu digo que a reta é crescente. Se esse valor for negativo, eu digo que a reta é decrescente. Lembre-se, no sinal positivo, ele não é obrigado a aparecer ao lado do número, beleza? Então, tendo ou não um sinalzinho lá de mais, a gente pode dizer que a reta é crescente. Mas se aparecer o sinal de negativo na frente do número que está acompanhando o x, nós dizemos que a reta é decrescente. Tudo bem? Então, continue comigo aqui na tela. Tá, e aí então a gente já viu, né? Só fazendo uma pequena recapitulação, a gente viu o seguinte, que toda função do tipo ax mais b, lembrando que também pode ser daquele, eu posso reescrever isso aqui, y mais é igual a ax mais b. É a mesma coisa, tá bom? Nós vamos ter o seguinte, o gráfico sempre será uma reta, beleza? E aí nós vamos ter o coeficiente angular e o coeficiente linear, né? O coeficiente angular é o valor que vem na frente do x e o coeficiente linear é o valor que vem após o x. Que não depende de x. Desculpa, só recapitulando. Coeficiente angular é o valor que acompanha o x e o coeficiente linear é aquele que não tem x, tá bom? Nesse caso é o b. E aí, graficamente, a gente já falou o que acontece com cada um deles, correto? Características de um gráfico de uma função do primeiro grau, né? Então, toda vez que eu quero determinar as características de uma função do primeiro grau, eu vou ter que, primeiro, ver se essa função ela é crescente ou decrescente, tá bom? Então, a primeira coisa que eu tenho que observar é se a função ela é crescente ou decrescente. Lembrando, quem determina que a função é crescente? O a. Então, se o a for maior do que zero, vou até escrever novamente, positivo, tá? Nós temos uma função crescente. Se o a for menor do que zero, nós vamos ter um valor negativo. Também, ao invés dele dar o valor de a, ele pode te dar um ângulo, tá? Se o ângulo formado entre a reta e o gráfico for um ângulo agudo, ou seja, menor do que 90 graus, nós dizemos que a reta ela é crescente, tá? Então, ó, observe o seguinte, eu tenho aqui uma reta, né? O gráfico de uma função. Ó, nitidamente esse ângulo aqui, ó, ele é menor do que o ângulo de 90 graus. Lembra que o ângulo de 90 graus é esse aqui, ó. Ele é menor do que o ângulo de 90 graus. Então, se ele é menor do que o ângulo de 90 graus, nós vamos dizer que a reta é crescente, tá bom? Se ele for maior do que 90 graus, nós vamos dizer que a reta ela é decrescente. Ó, a gente tem aqui um plano cartesiano e vamos imaginar a seguinte função, né? Eu tenho aqui, ó, y é igual a x mais 1.
Então, eu posso estabelecer uma relação aqui, começando do 1, tá? Por exemplo, se o x for igual a 1, então quanto que vai valer o y? 1 mais 1, 2. Certo? Se o x for igual a 0, x igual a 0, então 0 mais 1 é igual a 1. Se o x for igual a menos 1, então menos 1 mais 1 vai ser igual a 0. Então, observe aqui, ó, se eu for plotar esses valores no gráfico, o que é que eu tenho? Eu tenho que quando o x for igual a 1, o y foi 2, certo? X igual a 1, o y foi 2. Quando o x foi 0, o y foi 1. E quando o x é menos 1, o y é 0. Então, observe aqui a nossa função, como ficaria? Aqui, ó, y1, x1, y0. Quando o x é 0, o y é 1. Tá aqui. Quando o x é 1, o y é 2. Né? Quando o x é 1, o y é 2. E aí, por exemplo, vamos pegar um número bem mais alto agora. X igual a 5. Então, 5 mais 1, nós vamos ter o valor de y igual a 6. Então, vai estar bem aqui, ó. Estará bem aqui. X igual a 5, o y igual a 6. Então, nós vamos ter esse ponto aqui. E aqui, ó, esse seria o gráfico da nossa função. Beleza? Essa função, ela é crescente ou decrescente? Ela é crescente, né? Porque, ó, aqui, apesar de não aparecer, é 1. 1 é um número positivo. Se fosse decrescente, provavelmente essa função, ela ia ter essa cara aqui, ó. Ela vinha fazendo aqui, tá bom? Mais à frente a gente pode falar um pouco mais sobre o gráfico decrescente. Até? Continuando com as características de um gráfico de uma função do primeiro grau, né? Na construção de um gráfico de uma função do primeiro grau, basta indicar apenas dois valores para x, né? Pois o gráfico, para determinar o gráfico de uma função do primeiro grau, que é uma reta, eu preciso ter dois pontos. Esses dois pontos aqui, bota aqui, ó, coloca aí do ladinho, coordenada, tá bom? Coordenadas. Ou seja, para eu determinar o gráfico de uma função do primeiro grau, eu preciso ter duas coordenadas. Muito bem? Apenas um ponto corta o eixo x e esse ponto é o que nós chamamos de raiz da função. Muito bem. Então, quem vai ser esse ponto? O x vai ter um valor que a gente não sabe e o y obrigatoriamente vai ter que ser igual a 0. E aí ele fala ainda, apenas um ponto corta o eixo y e esse ponto é o valor b. Beleza? Então, olha aqui comigo aquela função que a gente trabalhou ainda há pouco. Y é igual a x mais 1. Beleza? Para eu determinar o gráfico dela lá, eu escolhi 4 pontos e determinei. Mas eu poderia muito bem ter trabalhado apenas 2 pontos. Por exemplo, qual vai ter que ser o valor de x para que o y seja 0? E aí eu vou substituir. 0 é igual a x mais 1. Então, passando 1 para o outro lado, vai para o outro lado da igualdade, vai ficar x é igual a menos 1. Ou seja, quando x for menos 1, obrigatoriamente o y é igual a 0. Beleza? E o outro ponto, que também a gente pode utilizar, é fazendo o x0 e um valor para y. Beleza? Então, x0 e um valor para y. Então, y vai ser igual a 0 mais 1. Então, qual vai ser o valor de y? O valor de y vai ser igual a 1. Ou seja, quando quando x for 0, o y vai ter que ser 1. E aqui, ó, a gente tem já
o esboço gráfico da nossa reta, tá bom? Imaginando que essa reta esteja definido no conjunto dos números reais. Tudo certo? Tudo tranquilo. Professor, e qual outro ponto bem importante? Ó, lembra lá que esse aqui é a nossa raiz, certo? E esse aqui, ó, tá vendo quanto que vale o B? O B vale 1. Olha onde foi que cortou o eixo Y. Cortou exatamente no ponto 1. Então, esse aqui é o nosso B. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, bora aqui para um exemplo. Nosso exemplo diz o seguinte. O gráfico de uma função, olha como é que ele falou aqui, ó. A função é mx mais n, passa pelos pontos menos 1, 3, 2 e 7. O valor de n é... Professor, o senhor acabou de falar que a função é f de x igual a ax mais b. Por que agora, cargas d'água, o senhor vem usando mn? Gente, isso é só uma questão de representação, tá? Eu não preciso ficar preso aos valores de A e B. O que eu preciso entender é a função de cada um deles. Tudo bem? A função do A é o coeficiente que vem na frente do x. E o do B é o que vem depois, o que não depende de x. Tudo bem? E aí ele quer descobrir o valor desse m. Correto? O que é que eu sei? Eu sei que quando o valor de x é menos 1, né, o valor da f de x tem que ser igual a 3. Então, o que é que isso significa? Se eu calcular o f de menos 1, vai ficar quanto? M vezes menos 1 mais n. E essa expressão vai ter que ser igual a quanto? Igual a 3. Correto? Então, aqui, ó, 1 vezes menos m vai dar menos m, mais n é igual a 3. Então, vamos deixar tudo em função de n. Então, o n vai ser 3 mais m. Beleza? Muito bem. Qual é a outra informação que eu tenho? Eu tenho a seguinte informação, ó, que quando o x é 2, né? Então, se eu calcular o f de 2, eu vou ter que ter o valor 7. O que que significa calcular o f de 2? M vezes 2 mais n é igual a 7. Muito bem. Então, o n é igual a 7 menos 2m. Tá bom? Fui um pouco mais acelerado aqui, mas a regrinha é a mesma, porque 2 está multiplicando m. E agora eu estou dizendo que os dois valores são iguais. O m é igual ao n. Então, m mais 3 é igual a 7 menos 2m. Posso passar todo mundo para o mesmo lado, vou passar o 2 para o primeiro membro e o 3 para o segundo membro. Então, vai ficar m mais 2m é igual a 7 mais 3. Ou, menos 3, né? 7 menos 3. 7 menos 3. Então, 3m é igual a 4. Logo, m é igual a 4 sobre 3. Beleza? Se eu quiser saber o valor de n, era só substituir aqui, ó. Substituindo aqui, n é igual a 3 mais 4 sobre 3. Fazendo essa continha, 3 vezes 3, 9 mais 4 dá 13, né? Então, n ia ser 13 sobre 3. Beleza? Tudo bem? Só que na pergunta, ele pergunta quanto que é o valor do m, e o valor do m é a nossa letra B. Vamos aqui para um comentário mais organizadinho. Então, o primeiro ponto, né, como eu falei, ele disse que quando x é 1, o y tem que ser igual a 3. Então, muito bem. Seria o seguinte, o f de 3 e calcular o f de menos 1. Onde tem x, eu vou botar menos 1. Fazendo todas as contas, ó. 1 vezes menos m vai dar menos m. E aí, eu passo esse menos m para o outro lado. Por isso que vai ficar n é igual a 3 mais n. Beleza? Eu guardo essa informação aqui. E agora, vamos substituir o segundo ponto.
que ele diz? Quando x é 2, o valor da função é 7. Então, substituindo, 7 vai ser igual a 2 vezes m, igual a 7, correto? Então, ó, passando o 2m para o outro lado, ele era positivo, vai ficar negativo. Então, n é igual a 7 menos 2m. E aí, eu quero que esses valores sejam iguais, né? Eles vão ter que ser igual. Então, 3 mais n é igual a 7 menos 2m. Passa para o primeiro membro, vai ficar m mais 2m. E o 3 eu vou para o segundo membro. Lembra? Mudou de lado, muda de sinal. O 3 era positivo, veio negativo. O 2 era negativo, veio positivo. Certo? 2m mais 2m, 3m. 7 menos 3, 4. Então, o m é 4 sobre 3. Olha aqui o nosso segundo exemplo. O nosso segundo exemplo diz o seguinte. O gráfico abaixo pode representar qual das expressões? Aqui, a gente já vai usar aquele start que eu falei durante a aula. Lembra lá que eu falei que o ponto aonde corta o eixo y é sempre o B? E se o gráfico é uma reta, o que é que eu já tenho que ter na mente? Pá, o gráfico é uma reta, professor. Então, se o gráfico é uma reta, ela vai ter que ser como? Y é igual a x mais b. E daqui, só de olhar para o gráfico, pá, olhei, já sei, ó. Opa, o b, aqui, ó, esse carinha é o b. Então, eu já sei que a minha função, ela vai ter que ser mais ou menos como ax mais 3. Muito bem, muito bem. E agora, eu só preciso de um outro ponto. Qual outro ponto está visível aí? Qual é o outro ponto que está visível? Esse bem aqui, ó. Esse outro ponto. E como é o nome desse ponto? Raiz, né? Esse ponto é a raiz. E o que é que eu sei na raiz? Que o x vai ter um valor, que nesse caso é menos 2, e o y obrigatoriamente vai ter que ser 0. Então, meu pai, é só substituir na nossa expressão aqui, ó, que já está tomando a nossa cara. Muito bem. Ah, professor, então posso marcar que a resposta é a letra B? Calma, calma, calma. Eu não falei que o A é menos 2. Ele está aqui para te enganar, bobinho. Mas eu sei que quando o x for menos 2, o y vai ter que ser 0. Então, 0 é igual a A vezes menos 2 mais 3. E agora, professor, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer esse produto, né? A vezes menos 2 é menos 2A mais 3. Posso passar esse menos 2A para o primeiro membro, ele vai ficar mais 2A. Então, 2A é igual a 3. Então, A vai ser igual a 3 dividido por 2. Ah, professor, não tem uma fração ali. Ei, pare com isso, você sabe dividir. Então, dividindo 3 por 2 vai dar quanto? 1,5. Muito bem. Agora sim, é isso que ele quer? Não, ele quer a expressão. Então, eu vou ter que escrever aqui, ó, o valor de A e o valor de B. Então, vem comigo. Como que vai ficar a nossa expressão? Bem bonitona. Bora lá, vai até de verde, porque a gente acertou. Então, y vai ficar 1,5x mais 3. Beleza? Então, essa aqui vai ser a nossa expressão. Então, ó, só organizando aqui o raciocínio, nós temos a coordenada menos 2 e 0, que é a raiz, e o nosso b, né, que é 0, 3. Que de cara lá, né, substituindo o 2 por o x por menos 2, nós vamos ter que menos 2 mais b é igual a 0. E substituindo o 0, nós vamos ter que a vezes 0 é igual, mais b é igual a 3. Então, ó, a vezes 0, eu já tenho que b será igual a 3. Beleza? O b é 3. Então, se o b é 3, então menos 2a mais 3, né, passa o 3 para o outro lado, vai ficar negativo. Multiplica por menos 1 aqui, ó. Fica tudo positivo e passa o 2 dividindo. Então, o a é 1,5. Então, a nossa expressão correta, ó, 1,5x mais 3. Beleza? Tranquilo? Então, gente, essa foi a nossa aula.
né? Espero que você tenha entendido, ter pego a dica lá, a dica do lindão. Toda vez que o X, a reta corta o eixo Y, eu já tenho o meu ponto B. Beleza? Então assim nós encerramos a nossa aula e até o nosso próximo encontro.